Olá a todos, estamos continuando com as alachot de Sfirat HaOmer. A gente se encontra agora na alachá Gimel. Fala que Shulchan Aruch, השואל מחברו בין השמשות או אחר כך כמה מונים היום, יאמר לו אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו כמה מונים היום, אינו רשאי לברך אחר כך על הספירה. Alguém que perguntou para o amigo, perguntou para outra pessoa, perguntou para você, que dia é hoje da Sfirá? Em que dia a gente se encontra de Sfirat HaOmer? Se já chegou o momento de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, para quem lembra dos horários ainda, é aquele momento no qual o sol já se pôs, mas ainda não saíram 3 estrelas, que existe dúvida se é dia, se é o dia anterior ou se é a noite. Por um lado, o sol já se pôs, então talvez já começou um novo dia. Por outro lado, já que tem luminosidade e não saíram as estrelas, talvez ainda não começou o próximo dia. Então esse é um momento de dúvida. Então se uma pessoa perguntou para outra nesse momento, ou depois, ou mais tarde, no meio da noite, que dia é hoje? E a pessoa a qual foi perguntado não fez ainda a contagem, ele deve responder: ontem foi dia 7, ontem foi dia 8, e não falar que dia é hoje especificamente, porque se ele responder hoje é dia 10, hoje é dia 11, então ele vai estar fazendo a contagem, ele vai perder a oportunidade de fazer a brachá. Então, se a pessoa já contou, já fez a contagem com brachá, pode responder normalmente, hoje é dia 12. Mas, se a pessoa ainda não fez a contagem, ele deve responder que dia foi ontem, ou que dia vai ser amanhã, mas não que dia é hoje especificamente, porque senão isso é considerado como se fosse contagem. Porém, caso a pessoa tenha na cabeça de que ele vai responder que dia é hoje, com a intenção de não cumprir a mitzvah, principalmente se já chegou a partir do 8º dia, em que a gente não fala só quantos dias, a gente conta também as semanas, uma semana e 1 dia, uma semana e 2 dias, uma semana e 3 dias. Se a pessoa tem em mente que ele não tem intenção de cumprir a mitzvah, aí tudo bem. Mas realmente o ideal é responder que dia foi ontem e não que dia é hoje. Caso a pessoa tenha dito que dia é hoje, ele cumpriu a mitzvah de contagem, mas ele perdeu a oportunidade de fazer a brachá. No dia seguinte, ele segue em frente com as brachot normalmente. Alachá Dalet. לכתחילה קודם שיברך צריך שידע על מה הוא מברך, דהיינו שידע כמה ימים הוא בספירה, ובדיעבד אם לא ידע הוא פתח וברך על דעת שיספור כמו ששמע מחברו, גם כן יצא. לכתחילה o ideal é que quando a pessoa faz a brachá de Sfirat HaOmer, que ele saiba que dia é hoje. Porque quando você faz uma brachá, você está fazendo a brachá pela contagem. É bom saber qual é o dia pelo qual você vai estar contando. Porém, bediavad, se a pessoa acabou, não sabe que dia é hoje especificamente, e ele estava fazendo a brachá junto com um amigo, ele pensou, bom, vou fazer a brachá junto, e quando eu ouvir dele que dia é hoje eu vou falar também, valeu. Porque a brachá é para contagem de forma geral, não para contagem específica daquele dia. Então, embora geralmente a gente tenha que ter na cabeça o que é, sobre o que estamos fazendo brachá, como, por exemplo, você vai comer alguma coisa, você vai beber alguma coisa, você tem que saber o que tem no copo, você vai fazer a brachá de Sheyakol, você tem que saber o que você está bebendo, água, suco, coca, tem que saber o que é. Aqui também você tem que saber que dia é hoje, mas bediavad, já que a brachá vale na verdade para toda a contagem de forma geral e não para cada dia específico, bediavad, caso a pessoa não sabia qual era o dia na hora da brachá, valeu a brachá e valeu a contagem se ele falou o dia correto. וכן אם בירך הדת לספור 4 ימים, ולאחר שבירך נזכר שיש לספור 5, סופר 5 ואינו צריך לברך שנית. Assim também se a pessoa fez a brachá e achou que era dia 4, ele tinha na cabeça dia 4, porém na hora que ele foi falar o dia, ele lembrou, hoje não é dia 4, hoje é dia 5, e ele falou o dia 5, ele falou corretamente, não tem que fazer novamente a brachá, porque de novo a brachá vale para contagem de forma geral, não para cada dia específico. Vehenim tabasfirai, também se a pessoa se confundiu na hora que ele fez a contagem, que quando tinha que reclamar shishayamim ve'amar chamishayamim, ele deveria ter falado hoje é o 6º dia do Homer, ele falou 5º dia do Homer, im niskar miyad, se ele lembrou direto, ou seja, ele falou ayom shishayamim laomer, ayom chamishayamim laomer, logo ele consertou, sem dar um tempo, sem passar mais que 3 segundos, sofer karoi vem tzarech levarech shenit, se ele lembrou o que é chamado de Tor Kedei Dibur, enquanto ele está falando, 2, 3 segundos depois, ele lembrou qual é o dia correto e falou o dia correto, tá ótimo, a brachá valeu. Então, mesmo que antes ele falou o 5º dia e agora ele falou o 6º, isso não é considerado uma pausa entre a brachá e a contagem é válida. Avalim ifsik tzat, mas se ele parou um pouquinho, ele falou, Ayom Chamishayamim laomer, parou uns 5 segundos, lembrou, e hoje não é 5, hoje é 6, tem que fazer a brachá novamente, porque a contagem de 5 dias não valeu, e já que passou um tempo, a brachá perdeu a validade dela, e deve-se fazer novamente a brachá.
Alahá rei. Próxima alahá. Essa alahá não é muito relevante hoje em dia, mas ela é bem interessante pelo contexto histórico dela. Fala pra gente o que tu falou o seguinte. Bechol yom tov imchal leil rishon beshabat shein omrim az ma'aravit, azai beleil sheni omrim ma'aravit mileil rishon. Chut mi pesach, shafilu chal leil rishon beshabat, mikom makom beleil sheni omrim ma'aravit sheshayechet lo, mipnei shenaber b'ktsirat haomer shaya beleil ze. Fala o que tu falou o seguinte. A nossa tefilá, a tefilá que a gente costuma fazer todo dia, as brachot de antes e de depois do Kriyat Shema, as brachot da Amidah, elas são muito, muito antigas, elas são da época de Anshei Knesset Agdolá, a grande assembleia, uma assembleia formada por grandes e grandes Chachamim e profetas, 120 Chachamim e profetas. Essa tefilá que a gente tem, as brachot que a gente tem, elas não podem ser mudadas, deve-se falar palavra por palavra como está escrito, porque elas foram escritas com Ruach HaKodesh, com Nevuah, com profecia, de forma bem específica. As brachot, por exemplo, que a gente faz, as brachot para comida, por exemplo, tudo isso foi decretado por Ezra Asofer e o Beit Din dele. Então são brachot, são uma linguagem muito, muito antiga. Porém, durante as gerações, apareceu algo chamado de Piyutim. Piyutim são cânticos, são músicas que foram escritas para engrandecer ou louvar a Kadosh Baruch Hu, dependendo do dia no qual a gente se encontra. Então, se a gente, por exemplo, os Piyutim mais famosos que a gente tem por aí, a gente tem as Oshanot, em Sukkot, esse que a gente dá a volta na Bimá, fazendo Oshana, Oshana. Essas Oshanot são tipos de Piyutim, tipos de cânticos. A gente tem Slichot e Kinot. Slichot, que a gente fala em Elul, ou Kinot, que a gente fala em Tisha B'Av, também são cânticos. Muitos foram escritos de acordo com o que o Chacham, o sábio que escreveu, estava passando na época. Os mais famosos de Rabi Yehuda Levi, Kalir, tem vários e vários escritores, compositores, principalmente lá pelo ano 1000 e pouco, século X, século XI. E também Zmirot de Shabbat, os cânticos, as músicas de Shabbat. São tipos de piyutim, são tipos de cânticos que foram escritos em várias e várias gerações. Existiu uma grande discussão lá na época dos Rishonim com relação aos cânticos que foram escritos, porque muitas vezes os cânticos, eles eram a linguagem hebraica usada, nem sempre é uma linguagem corretamente escrita de um ponto de vista gramatical. Às vezes, para ficar bonito, para combinar, para ter um ritmo, o compositor mudava algumas palavras, mudava a composição gramatical de algumas palavras para que tivesse um ritmo, certo? Igual em português, a gente tem da época da Renascença, se não me engano, tinha aquele formato ABBA, BBA, CDC, DCD. Assim também, os cânticos, eles buscam um ritmo específico e às vezes acabavam mudando a linguagem, as palavras em hebraico para caber no ritmo. O Ibn Ezra não gostou nada disso. O Ibn Ezra falou, como assim? Você pega o Lashon HaKodesh, você pega a língua hebraica, que é uma língua santa, e tenta colocar isso dentro de uma construção compositorial contemporânea dessa nossa época, não faz sentido. Você está pegando o mais importante e colocando ele dentro de uma misguera, dentro de um formato de rol, dentro de um formato que não tem Kedoshá. Então teve uma grande discussão com relação a eles, mas de qualquer forma, esses piyutim foram escritos. E alguns desses piyutim, em uma certa época do judaísmo, entraram na tefilá. Agora, a priori, a gente não pode mudar a linguagem da tefilá. Já nos Geonim discutiram se é permitido colocar esses piyutim, esses cânticos, dentro das brachot do Kriyat Shema. Então, a gente tem alguns tipos de cânticos, tem chamados de Yotzrot, que é na brachá de Yotzer HaMeorot, que é na primeira brachá do Kriyat Shema. Tem cânticos chamados de Maraviot, que é o que o Tzurchanu está falando, que ele aparece na tefilá de Ervit. No meio das brachot se colocavam vários tipos de cânticos. Hoje em dia, em Machzorim, quase não se faz isso. Em Machzorim, a gente às vezes acaba encontrando, Machzorim de Pesach, de Sukkot, a gente acaba encontrando aqui e ali, no meio das brachot, no meio da Hazará, da Amidah, alguns cânticos, principalmente em Machzorim de Ashkenaz, mas Far também a gente encontra. Então existe uma discussão já na época dos Geonim, que é lá entre o ano 500 e 1000, se pode colocar isso na tefilá ou não. O Shulchan Aruch escreve que não se pode colocar esses piyutim no meio da tefilá. O Remá traz que tem lugares que sim colocam, mas cada um depende do costume dele. O Remá fala que tem lugares que sim colocam, não tem problema de colocar o piyut no meio da tefilá, porque também é uma forma de louvor, mas quem não falar não tem problema nenhum. Então o Kitush Hanuch está tratando aqui de um piyut que era falado em Arvit.
na noite de Yom Tov, chamado Ma'aravit. Esse piyut que é feito na noite de Yom Tov, fala o Kitzur Shulchan Aruch, caso a noite de Yom Tov caia no Shabbat, não se fala esse Ma'aravit, se fala a brachá do Kriyat Shema normal. E quando sim se fala esse Ma'aravit, esse piyut, esse cântico que foi feito para o primeiro dia de Pesach, por exemplo, se fala na segunda noite de Pesach. Porém, por isso ele traz isso aqui, porque está falando da nossa contagem das Sefirá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, caso a primeira noite de Pesach caia em Shabbat e não se fala o piyut chamado Ma'aravit na noite de Shabbat, geralmente a gente joga ele para a segunda noite de Pesach, para a segunda noite de Yom Tov. Mas em Pesach especificamente, já que o piyut que tem na segunda noite, o cântico da segunda noite, ele fala sobre Ketzirat Omer, sobre quando colhiam o Omer para fazer o Korban, que a gente está tratando. Sfirat Omer é a contagem que começa a partir do dia que traziam o Korban Omer no Beit HaMikdash. Então, nessa segunda noite, a gente não puxa da primeira para a segunda, a gente fala o cântico específico da segunda noite, mas, de novo, poucas Keilot costumam sim falar esses cânticos hoje em dia. Não é uma halachá muito comum, mas é uma questão interessante. Continuamos amanhã, Bezrat Hashem. Até mais.